Bom dia, Luna. Bom dia, pessoal. Eu achei que tinha algum problema, que ninguém tinha entrado ainda. Vocês receberam agora o link? O seu microfone, eu não estava desligado. Ah, desculpa. Eu Não, mandei lá tá. no grupo. Ah, tá. Beleza. Vamos ver os meninos chegarem agora. Você recebeu as informações do trabalho, né? Eu te enviei? Sim, aí eu enviei lá no grupo pra gente já compartilhar as ideias como a gente vai fazer. Porque não é todo Ó, mundo que sabe fazer o slide, entendeu? isso, isso. Aí a questão da produção dos slides, vocês podem dividir. Quem tem mais Uhum, habilidade de fazer, tem problema não. A uhum, questão é todo mundo saber o conteúdo, tá bom? sim. Uhum. A, o Matheus, o Pablo e a Ana, a Beatriz, nesses últimos dias eu não tenho tido contato com eles, não. Nem nas aulas aqui, então avisa eles, hein? Sim, eu coloquei eles no grupo, tava conversando com ela agora. Ah, tá. Beleza. Tá ótimo. Bom dia, Murilo, Pedro Agrise. Bom dia. Bom, meninos. Quer que ligue a câmera, tio? Isso, câmeras ligadas, tá? Tá. Laísa, bom dia. Ana Gabriela, bom dia. E Murilo? Pedro, Lara, bom dia. Eduarda, bom Bom dia. dia. Murilo, eu acho que é o seu microfone, Murilo, que tá ligado. Confere aí pra mim, tá um barulho? É, Bem. Bianca, bom dia. Bom dia. Beleza. Então, meninos, já são 10h42. Eu já fiz chamada dos que aqui presentes estão. Os demais vão chegando e a gente vai começar a aula já, ok? Então, vocês sabem bem, né, nesses últimos dias aí, eu não sei se foi ontem ou segunda, a escola, a equipe pedagógica, né, teve uma conversa com vocês a respeito da questão das câmeras ligadas, do comportamento, da participação, essas coisas. Então, vocês já estão cientes e todas as aulas, né, vocês já podem ter este comportamento. Sempre manter as câmeras ligadas, né, material tudo preparadinho, a participação, porque essa aqui é a forma de nós avaliarmos vocês. Nós tivemos ainda esse privilégio de ter alunos com acesso à internet, né, diante de todo esse momento difícil que nós estamos passando. Então, a gente, ao máximo, nós estamos esforçando para que o conteúdo chegue até vocês. Mas nós precisamos avaliar, e às vezes é difícil avaliar. Se você está dando uma aula e você não vê o aluno, a câmera está desligada, por exemplo, não tem como a gente saber se vocês estão participando ou não, pelo menos prestando atenção. Um exemplo, né? Então, assim, já conversaram com vocês já estão cientes, como professor responsável por vocês, eu tenho também um comprometimento com a turma até maior, né, de acompanhar vocês. Então, espero que o rendimento seja o melhor possível, porque vocês são muito bons. A minha prova, como vocês sabem, é na semana que vem, é a primeira, né? Então, na quinta-feira, é a P2 de Ciências, valendo 10,5 também. E o conteúdo é sobre o capítulo que nós começamos a revisar na semana passada, né? E hoje, e na aula da semana que vem, a gente vai continuar essa revisão. Na semana que vem, a aula já vai ser na véspera mesmo da prova. Então, a gente finaliza com o processo de revisão. Nós estamos revisando, assim, os pontos mais importantes para a prova, igual o capítulo do livro 2, que é o capítulo 4, que fala sobre clima. Lá eu separei uma parte. Então, no cronograma de provas, vocês veem a página certinho, né? E semana passada a gente já revisou. Então, não é o capítulo todo. Só que o capítulo 5 do novo livro, que é o 3, vai cair o capítulo todo, tá bom? Então, aí para vocês já terem ciência, é um capítulo que nós já estudamos mais recente, tem todas as videoaulas lá no site.
e ele está mais fresco aí na memória de vocês, tá bom? Mas hoje a gente vai fazer uma revisão dele, porque ele é um pouco amplo, mas é um conteúdo que talvez seja mais interessante, melhor para vocês estudarem, tá joia? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. A participação de vocês é muito importante. Vou fazer a projeção aqui. Só um instante. Todos os líderes de grupo, ou pelo menos aqueles que entrarem em contato comigo, eu enviei as mensagens dos trabalhos, igual havia combinado. Eu enviei hoje porque os trabalhos eu fiz uma alteraçãozinha na nota. Eu tinha falado com vocês que valeria 3, agora está valendo 5. Tá ok? Então vão valer 5 pontos. Aí lá tem a descrição, aí eu peço que os líderes do grupo, aquelas pessoas, né, que entraram em contato comigo, se ainda não enviaram para os demais, que enviem todas aquelas informações para os demais integrantes do grupo, que aí todo mundo vai ter ciência do que é para fazer, tá ok? Vamos lá, então. Pessoal, capítulo 5 do livro 3. Deixa eu ver o horário, beleza. Então, este capítulo 5, ele fala sobre as transformações e a reprodução dos seres vivos. Capítulo 4, a gente estava em clima, né? Trabalhamos astronomia, depois fomos para clima, e agora nós viemos para corpo humano, ser humano, reprodução. Então, nós partimos para um conteúdo, né, bem diferente, mas não é tão complexo assim. Então, vai ser tranquilo aí para nós. As transformações e a reprodução dos seres vivos é um assunto muito pertinente, a gente precisa estudar, até mesmo porque está muito ligado a nós. É aquilo que nós sofremos, são as modificações que nós passamos, assim como os demais seres, né? Compreender até mesmo a diferença entre a reprodução e a transformação do ser humano para com os outros seres é algo muito importante para nós. A gente olha para essa imagem do início do capítulo, a gente vê aqui dois tipos de seres vivos, né? Nós temos uma planta e nós temos um inseto, que no caso aqui ele está na sua fase larval, uma lagarta, que depois ela vai sofrer um processo de modificação, uma transformação chamada metamorfose e vai se tornar uma borboleta, ou às vezes uma mariposa. Então, os seres vivos, eles passam por modificações. E essas modificações, elas são necessárias para que ele atinja os seus estágios da vida, beleza? A reprodução, então, dos seres vivos é o processo inicial para que comece toda esta modificação. Começa ali surgindo um ser, né, a partir da reprodução, depois ele vai se modificando até deixar novos descendentes e talvez logo morrer. Página 3, pessoal. Aqui nessa página 3 é onde que começa a introdução do capítulo. Nós temos aqui já de início falando sobre a reprodução dos seres vivos. Quais são os dois tipos de reprodução que existe, pessoal? Sexuada e assexuada. Perfeito, meninos. Sexuada e assexuada. Já de início vocês precisam saber isso. Assexuada Quais... e sexuada. Ótimo, Lara. Vocês já precisam saber de início isso e a diferença das duas, tá? O que seria a reprodução assexuada? Que não precisa ser hospedeiro. Aí, no caso, você usou, Eduardo, uma palavra hospedeiro, mas aí já é de relação ecológica, mas no caso não precisa de Não quê? há troca de material genético. Perfeito. Não precisa ali haver uma troca desse material genético. Não tem troca de gametas. Quando a gente usa a expressão gametas, nós estamos falando de células reprodutivas. No caso, de um modo geral, espermatozoide e óvulo, ovócito, como a gente já estudou aqui. Só que tem outros seres que têm outros gametas, né? Esporos, grão de pólen. Mas, assim, de um modo geral, não tem troca de espermatozoide e ovócito. Ok? Então, na reprodução assexuada, o prefixo A já significa que não há encontro de gametas. Então, isso já é importante vocês destacarem aí.
Em contrapartida, a reprodução sexuada tem troca de gametas. Vai haver nesse processo de reprodução o encontro dos gametas para ali acontecer a reprodução dos seres. Tranquilo? Meninos, os seres vivos, eles têm um tempo de vida muito distinto uns dos outros. Tem seres vivos que eles vivem muito tempo. Já existem outros que vivem apenas 24 horas, tem um ciclo de vida muito curto. Então, a variação entre um ser e outro, tempo de vida, a forma com que ele se transforma é muito grande. Tudo isso por causa da variabilidade, da biodiversidade, o quão diferentes os seres são entre si. Mas é claro que existem fatores que interferem. Por exemplo, fatores ambientais. Nós, seres humanos, se vocês forem olhar aqui, com certeza em geografia, vocês já ouviram comentar, sobre a questão das expectativas de vida em diferentes regiões do país, existem regiões que os seres humanos têm uma expectativa de vida maior. Os seres lá, nós, né, da nossa espécie, vivem mais, porque as condições daquele lugar são mais favoráveis. Isso também tem a ver. Então, o ambiente que interfere na nossa vida. Mas existem muitos outros fatores, ok? O comportamento, o conjunto de atividades que um ser desenvolve, que a gente chama de nicho ecológico, também o habitat, que é o lugar onde mora o ser vivo, as estruturas do corpo do ser, tudo isso está relacionado à forma de vida dele. Alguns seres, eles se reproduzem e cuidam da sua prole. Eles têm aquele cuidado parental. A mãe vai acompanhar o filhote durante um tempo, até ele ter a possibilidade de viver sozinho. Já existem outras situações que não, que as mães fazem a postura dos ovos, por exemplo, aí nascem os filhotes e os filhotes já têm que se virar. Por isso que, às vezes, nesse tipo de reprodução, há uma quantidade muito grande de filhotes. Né? Nós vemos aí insetos, vemos peixes, muitas espécies assim, que não têm um cuidado parental, a gente vê que é uma quantidade de filhotes muito grande. Por quê? Assim, vai ter uma chance de sobrevivência maior tendo mais filhotes, porque a maioria vai morrer. Já um elefante, não. Um elefante, a gestação é muito tempo. Demora muito tempo. Além disso, nasce um filhote. E esse filhote ele vai ter um acompanhamento da mãe durante um bom tempo, até ele conseguir se virar sozinho, né? E isso garante a sobrevivência desse. Então, cada ser ele tem um mecanismo, ele tem um cuidado. A reprodução ela é muito complexa como um todo, ok? Aqui a gente vê duas imagens. Na primeira e na segunda imagem aí, vocês acham que está mostrando reprodução? Sim ou não? Sim. Sim? Na primeira, nós vemos um elefante, né? A fêmea, e sua prole aí, seu filhote. Ok, uma reprodução. E essa reprodução é de qual tipo? Sexuada ou assexuada? Sexuado. Sexuada. Houve troca de gametas, macho e fêmea, e a fêmea gerou esse filhote. Tranquilo. Na imagem do lado, vocês acham que tem uma representação de reprodução? Sim. Uhum. Sim. Essa reprodução ela está acontecendo porque tem um agente aí a mais auxiliando, que é um agente polinizador, certo? Nós temos uma abelha, que é um animal invertebrado, e ela está polinizando, ela vai auxiliar nessa polinização, porque a abelha vai até a flor é um órgão sexual de uma planta, então quando vocês veem uma flor em uma planta, quer dizer que aquela planta vai se reproduzir. Ali tem o aparelho sexual, aí tem o aparelho masculino e o aparelho feminino ainda em uma flor, né? Curioso isso. Mas aí essa abelha vai ali se alimentar do néctar que a planta produz, a flor, né? E enquanto isso ela encosta nos grãozinhos de pólen. E depois ela vai para outra flor, né, se alimentar do néctar e leva o grãozinho de pólen. E o grãozinho de pólen é o gameta masculino. Ele vai encostar depois na parte feminina da flor e vai reproduzir. Isso é reprodução também, porém aqui de uma forma diferente, certo? E essa reprodução, nesse caso, com grão de pólen, é sexuada, tá? As plantas também fazem. Vamos falar, então, rapidamente aqui das reproduções do tipo assexuada, que são vários tipos. Então, o que vocês precisam saber? É a reprodução que não tem troca de material genético. Não há.
Beleza? Então, o indivíduo ele vai se reproduzir sozinho. Mas se eu perguntar na prova, defina ou diferencie reprodução assexuada de sexuada, não pode dizer que a assexuada é uma reprodução onde não tem relação sexual, não tem sexo, não tem algo do tipo. Não usem essas expressões, ok? Não tem troca de gametas. Nós temos que ter cuidado para não humanizar. Às vezes a gente usa expressões que a gente usa para o ser humano, para os demais seres, tá ok? Então, a resposta certa é não há troca de gametas. Beleza? Até mesmo porque a reprodução sexuada nem sempre vai ter fecundação interna. Às vezes, o macho e a fêmea vão lançar os seus gametas no exterior, na água, por exemplo. Tá bom? Meninos, não tem troca de material genético. Vocês sabem que o material genético é o DNA e o RNA. O ácido desoxirribonucleico, e aqui tem uma definição dele, ok? Que é onde tem a informação genética dos seres. Tranquilo? Essa reprodução aqui, que não tem troca de gameta, automaticamente ele é um processo muito rápido, onde o ser vivo ele vai desenvolver outros seres a partir dele. E tem várias formas. Uma delas é a divisão simples. O nome já diz, é uma divisão bem simples. Essa reprodução assexuada ela é feita por micro-organismos, principalmente, onde que um ser ele é único e por ele ser único, ele é formado por célula, porém uma única célula. Como que é o nome dos seres que são formados por uma célula? E aí? Unicelular. Perfeito, Moreira. Os seres unicelulares. Então, quer dizer que o ser inteiro é uma célula. Ele tem um material genético. Esse ser ele vai se reproduzir. A reprodução é divide o seu material genético, então ele duplica ele, divide ele e depois ele forma dois seres. Aqui nós temos imagens mostrando isso. Ó, um protozoário nessa primeira imagem. Essa partezinha mais roxinha escura aí no meio, ou vermelho, sei lá, mais escuro, era um único núcleo ali com material genético, ele duplicou e dividiu. Aí ele vai separar e formar dois protozoários. Aí embaixo tem as bactérias. Uma única bactéria faz a divisão celular, duplica o seu material e forma duas. Isso é reprodução assexuada, tá? Sem a troca de gametas. Um ser divide. Por isso, pessoal, que uma infecção é algo que acontece muito rápido. Se a gente contrai uma bactéria, ela se multiplica no nosso corpo em poucas horas. Tem milhares de bactérias, muitas, porque elas se reproduzem assexuadamente, ok? A reprodução delas é muito rápida. Um exemplo, tá bom? Então, divisão simples. Brotamento é um outro tipo de reprodução assexuada. Nesse caso aqui, há a formação de um broto, entre aspas. Quando eu falo broto, vocês vão lembrar de planta, porque a gente usa essa expressão para planta, certo? Só que nesse caso aqui, arremete a um broto porque a gente tem uma ideia de um broto, né? Partindo ali do ser. Vejam bem, nessa primeira imagem aqui, ó, nós temos um ser vivo. Esse maior aqui é o próprio ser. E esse ser está originando uma espécie de broto ali. Do corpo desse organismo está expandindo uma outra parte. Esta parte pequena, formada por toda a sua constituição ali, ela vai se separar do corpo do adulto e vai cair ali no substrato, no caso aí é um animal marinho, então vai cair no fundo, e esse animal ele não se locomove, ele fica fixo. Ele vai cair, vai ficar fixo ali, depois vai crescer e vai originar outro ser. Isso é brotamento. E que ser vivo é esse? É uma hidra, e a hidra está no grupo dos quinidários, que é o grupo lá das águas-vivas, certo? Eles são parentes das águas-vivas. Eles ficam como se fossem arvorezinhas ali, mas são animais, hein? Lá no fundo do mar, ok? Então, esse brotinho que surge aí, ele se separa e depois cresce um novo indivíduo. Reprodução assexuada. Beleza? Então, ele depende do corpo do outro ser. Aqui embaixo nós temos outros exemplos. No Recife de coral, nos corais ali, os seres também se reproduzem por brotamento.
Então, aqui vocês podem observar, ó, que tem seres multiplicando aqui na região de baixo, tem até uma setinha com a legenda, falando que esses seres estão se multiplicando por brotamento. Do corpo todo ali, ó, do coral, tá saindo novos seres, novos brotos. Aqui nas plantas, né, que é o mais comum, a gente consegue ver nessa imagem uma árvore aqui, que deveria ser única, né? Mas nós temos 4 aí. Quer dizer que de uma árvore surgiram novos brotos e fez aí com que formasse essas 4 árvores, ok? Isso é brotamento. A partir de um ser, surgem outros e depois as estruturas que ele precisa vão surgindo. No caso das árvores, surgem as raízes, as folhas, tudo certinho. Tranquilo? Brotamento bem fácil, né? Não tem troca de gametas. Partenogênese, pessoal. Estou adiantando aqui porque daqui a pouquinho a gente já encerra. Partenogênese é um outro tipo de reprodução assexuada. Nesse caso aqui, não tem a participação do macho, ok? Então aqui é certo nós dizermos isso. Partenogênese, a fêmea se reproduz sozinha. Isso é muito comum em abelhas. A abelha rainha, que é responsável pela reprodução ali na colmeia, ela vai se reproduzir por partenogênese em algumas situações. Então, ela vai fazer a postura dos ovos, esses ovos vão gerar, e os filhotinhos que vão nascer ali, eles nascem sem a fecundação, sem a participação do macho, ok? Isso aqui é bem curioso. E esse tipo de reprodução acontece em alguns outros seres também, outros animais. Já se descobriram, como lagartos, até mesmo cobras. As fêmeas se reproduzindo sozinhas e gerando filhotes, tá? Isso é partenogênese. Tranquilo? Dúvidas até então? Não? Ok. A multiplicação vegetativa, a gente pode talvez confundir com brotamento, tá? A multiplicação vegetativa, ela é muito comum nas plantas. Aí tem muitas plantinhas que as pessoas têm bastante em casa hoje, que são as suculentas. A multiplicação vegetativa, você arranca uma parte, retira uma parte do ser adulto. No caso aí das suculentas, a gente retira uma folha dela e planta esta folha. A partir desta folha, vai nascer outra estrutura, outro ser completo. Então, é muito comum nessa imagem a gente já ver, olha só, nascer um outro ser a partir de uma parte, né, daquele adulto, da folhinha dele. Pode ser do próprio caule, pode ser da raiz. Muitas pessoas plantam, fazem plantações com isso, com partes do caule, com partes da raiz de alguma planta, ok? E isso é multiplicação vegetativa. Surge um novo ser a partir de uma parte do corpo do ser adulto. Tranquilo? Ok. Aí eu até passei esse Ciências na Prática para vocês há um tempo atrás, para vocês fazerem esse teste da multiplicação vegetativa com as suculentas. Então, se você quebrar ali uma partezinha, retirar uma folha e plantar essa folhinha, vai nascer uma nova plantinha ali, ok? Então, fica como quem não desenvolveu e tem as suculentas em casa, faça. É muito simples. Acompanhe isso aí que é bem interessante. Dá para você colocar também num potinho com água, colocar um plástico filme, perfurar ali e deixar essas folhinhas fincadas no plástico filme, sem encostar ali na água diretamente, que ela vai nascer as estruturazinhas, as raízes e novas folhinhas. Beleza? Isso é reprodução assexuada, pessoal. Alguma pergunta? Não? Então, não tem troca de gametas, né? Como vocês viram, e tem vários exemplos. Ótimo. A reprodução sexuada, ela já há troca de gametas. Então, vai ter espermatozoide, no caso da maioria dos seres, que é o gameta masculino, e ovócito, que é o gameta feminino. Mas, professor, não é óvulo? Óvulo é um termo muito utilizado, pessoal. Só que se você vai para a biologia e quer usar o termo correto, não é óvulo, é ovócito 2. Porque as fêmeas, elas nascem, vamos falar das mulheres, elas já nascem com seus ovócitos. Esses ovócitos são imaturos. Quando ela atinge a puberdade, eles começam o processo de maturação.
Só que tem a divisão celular em que ele para. Esse ovócito para de se dividir uma certa parte. E a moça começa a liberar esse ovócito a partir da puberdade mais ou menos uma vez por mês, que é a ovulação, ok? Ele só vai continuar o processo de divisão celular se ele encontrar o espermatozoide e acontecer a fecundação. Aí vai ter um momento em que encontrou esses dois gametas e vai formar o óvulo, por uma partezinha bem curta de tempo. Tranquilo? Então, o termo certo é ovócito. Mas se eu colocar na prova em algum lugar lá, na avaliação, tudo bem, eu considero, tá bom? Não tem problema não. Mas o termo certo é ovócito secundário ou ovócito 2. Ok? Só um esclarecimento aqui. A reprodução sexuada, então, ela tem troca de gametas e pode ser externa ou pode ser interna. O que seria uma fecundação externa mesmo, pessoal? Que vem de fora? Isso tem a ver com algo fora, então quer dizer que os gametas são lançados fora do corpo da fêmea, ok? Gametas são lançados fora do corpo da fêmea. Então, nós vemos aqui, ó, um recife de coral, os quinidários lançando seus gametas na água. Isso é muito comum em seres que eles lançam os seus gametas na água e o gameta, principalmente o masculino, vai se locomover em direção ao gameta feminino. Isso é comum em peixes, é comum em anfíbios, tá bom? Os sapos, o sapo ele pressiona a fêmea libera o ovócito e o sapo libera o espermatozoide na água e vai haver a fecundação ali, na água. Tranquilo? Então, esse é um tipo, né? E já a fecundação interna, pessoal, acontece no interior do corpo da fêmea. Aí o macho vai precisar ter um aparelho inoculador e a fêmea vai precisar ter um órgão receptor para esse tipo de reprodução, com fecundação interna, ok? Na reprodução sexuada, a troca de gametas, né? E as plantas também fazem. Só que os gametas das plantas são o grão de pólen. Ok? O grão de pólen ele vai até depois o ovário para fecundar o óvulo das plantas. Então aqui já é um outro tipo de reprodução também sexuada. Ótimo? Então nós revisamos a reprodução do tipo assexuada, vimos vários tipos, e reprodução sexuada. Essa aqui é muito comum. Tem vários seres que vocês conhecem que fazem essa reprodução. Ótimo? Dúvidas quanto a essa? Então, ó, tem uma atividade, tem aulas lá na sala virtual sobre esse assunto. Se surgir dúvida, revisem, assistam novamente, revejam a atividade, a correção também está lá, ok? Para que vocês possam mandar bem. Depois, na semana que vem, a última revisão, eu passo um geral sobre essas próximas informações aqui, beleza? Deixa eu só finalizar aqui. Eu vou dar um print agora para ver quem está presente aí, hein? Ótimo. Vejam só. Então, as câmeras vão se manter ligadas, é importante porque a gente avalia a participação de vocês. Alunos que não têm assistido às aulas anteriores, né? Ou aqueles que preferem assistir no YouTube, eu recomendo assistir aqui, porque assim nós vamos conseguir avaliar. A gente já está caminhando para o fim. Então, nós vamos já iniciar breve o terceiro trimestre e já vamos findar. E vocês sabem que o terceiro trimestre ele é mais rápido. A gente ainda tem incertezas. Se a gente retorna para o presencial, se não retorna, como que vai ser. Enquanto isso, essa é a forma e vocês estão sendo avaliados da mesma maneira. Tranquilo? Então, vamos caprichar aí. Ótimo. Eu estou à disposição em todo momento, vocês sabem disso, lá no WhatsApp. Então, durante a semana, aí, qualquer dúvida pode mandar. Continue assistindo às aulas online também. Ok? Preparem os trabalhos com antecedência. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Foi bom ver todos vocês. Tá ok? Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Abraço. Ah. Tchau, tchau.